Fala pessoal, tudo bem? Certa vez eu puxei assunto com uma jovem que estava gostando de um rapaz. Ela, como muitas jovens cristãs, sempre tem aquela vontade de saber, mas qual é a vontade de Deus para minha vida? Qual seria o homem de Deus para minha vida? E muitos jovens têm confusão em relação a isso. Qual é a vontade de Deus, né? O que a gente precisa compreender é que, se a gente for analisar teologicamente, digamos assim, a vontade de Deus ela pode ser expressa em vários sentidos. Existe a vontade expressa nas Escrituras, que é o caráter, a expressão de quem Ele é e do que Ele quer que nós sejamos. Existe a vontade expressa no plano completo de Deus, desde o momento da criação, a providência de uma redenção, né, por meio de Jesus, já que o homem pecou, então tinha que ter um meio de restaurar esse plano original e a consumação de todo esse plano. Então isso também faz parte do aspecto da vontade de Deus. Mas também existem alguns aspectos da vontade de Deus que são incompreensíveis aos nossos olhos. Eclesiastes, que foi um livro escrito por Salomão, a gente vai perceber que assim como nós não sabemos o caminho do vento ou como se formam os ossos dentro de um ventre de uma mãe, né? Os ossos da criança dentro de um ventre de uma mãe, a gente não consegue compreender certos aspectos, certos caminhos, certas expressões da vontade de Deus. A gente não consegue compreender, a gente tem que crer e simplesmente confiar na soberania de Deus. Então, por exemplo, por que uma criança de 4 anos morre? A gente sabe que o pecado ele acaba influenciando negativamente todo o mundo ao nosso redor. Então, muitas das coisas acontecem por causa da queda do homem, por causa da entrada do pecado. Isso compromete tudo que existe. Mas na sua soberania, Deus ele continua sendo amor, continua sendo santo, continua sendo justo em tudo que acontece. Então, por mais que nós não venhamos a compreender algumas coisas agora, nós podemos confiar que Ele, com uma visão muito além, com caminhos muito maiores do que os nossos, com uma perspectiva muito mais justa, fiel do que a nossa, Ele é fiel e justo. Então ele vai medir todas as coisas não de acordo com um parâmetro humano, comparando com uma opinião humana, mas ele vai comparar com ele próprio, que é perfeito. Então tudo vai ser colocado em perfeição a ele. Então, por exemplo, se a gente colocar o Charles Haddon Spurgeon, que era um pensador que falava muito sobre isso, ele fala que você só consegue perceber o quão reto uma coisa é quando você compara ela a um elemento reto. Então, você às vezes acha que uma coisa é correta, mas quando você compara com aquilo que é reto, você percebe que não era tão reto assim. Então, a gente precisa entender que a visão dele, o parâmetro dele, de fato é perfeito. E isso é confiar na soberania dele. Mas também existem alguns aspectos da vontade de Deus que Ele nos deu para viver. Então a gente vai caminhando com Ele, vai compreendendo mais e mais dele e vai entendendo as Escrituras e vai definindo, traçando o nosso caminhar com Ele, baseado em tudo isso que a gente vem aprendendo com Ele. Uma dessas coisas que a gente precisa tomar atitude, decidir, é em relação a relacionamento. Como se relacionar com alguém. Então muitos jovens têm dúvidas em relação a isso. A gente percebe, por exemplo, como vou entender que aquela pessoa é pessoa de Deus, né? Gente, uma coisa bem simples, uma analogia bem simples. Imagina que você está indo num shopping com um carro e você vai precisar estacionar. Relacionamento é assim, você tem diversas formas, diversas vagas para estacionar o seu carro, mas em muitas possibilidades. Você pode colocar no primeiro, no segundo, no terceiro andar e por aí vai. Mas você tem que entender o seguinte:
Aí que você vai fazer no shopping? Você vai comprar uma roupa ou você vai fazer um lanche? Um lanche, por exemplo, lá no terceiro andar. Você não vai colocar o seu carro no primeiro ou no segundo andar. Você vai colocar o seu carro mais perto do objetivo pelo qual você foi no shopping. Consegue compreender? Mas se você for comprar uma roupa no segundo andar, você vai colocar perto do segundo andar. Escolher uma garagem perto do segundo andar. Escolher uma vaga perto do segundo andar. Da mesma forma é o relacionamento. Você tem que compreender qual é o seu objetivo da vida. Não seu em si, porque você não foi criado por você mesmo, mas do Criador em relação à sua vida. Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o propósito pelo qual você existe, pelo qual você vive? E aí sim, você tendo traçando essas definições que Deus deixa claro, tanto nas Escrituras quanto no seu caminhar com Ele e buscando Ele, você vai ter clareza do objetivo. E aí você vai escolher uma vaga que esteja próxima a esse objetivo. Você não vai escolher uma vaga que esteja distante. Então isso você vai conseguir selecionar as melhores opções para você se relacionar. As melhores pessoas para você se relacionar que estejam próximos desse objetivo. Mas o mais importante de tudo não é apenas você encontrar uma pessoa que tenha a ver com esse objetivo, tá? Mas é encontrar, no caso de uma moça, um conselho para as moças, é você encontrar a vaga ideal. Qual seria a melhor vaga possível? A melhor vaga seria aquela vaga que tem exatamente as limitações, o tamanho da vaga que é necessária para você. Você não pode colocar o seu carro em uma vaga muito pequena, nem há necessidade de você colocar em uma vaga muito grande. Então você tem que entender que existem parâmetros específicos para você colocar o seu carro. Uma vaga com um tamanho específico. E que tamanho é esse? Que molde é esse? Aí que eu falo para vocês, o molde é Jesus. Você não pode encontrar plenitude em alguém que não tem nada a ver com Jesus. Quando eu falo a ver com Jesus, é em relação a se parecer com Ele. Será que a maneira com que Ele fala, com que Ele trata as pessoas, a maneira com que Ele vive, com que Ele perdoa, a maneira com que Ele pensa, será que a maneira com que Ele ama, será que é parecida com Jesus? Porque se não for, vai-te embora, porque não vale a pena. Não vale a pena você se entregar por alguém que não é capaz de se entregar por você como Jesus se entregou por amor ao seu povo. Não vale a pena. Mas quando você encontra alguém que se parece com Jesus, você já tem que ficar atenado. Poxa, essa é uma ótima opção. Eu vou começar a avaliar outros aspectos, mas isso aqui eu já sei que o pilar que eu preciso encontrar para um relacionamento, eu já tenho. Então você tem que perceber, se a pessoa que você está gostando não tem nada a ver com Jesus, não expressa o caráter de Jesus, ou pelo menos não quer fazer isso, não quer tentar se parecer com Jesus, porque às vezes nós estamos em um processo de amadurecimento, então tem momentos em que a gente de fato não se parece perfeitamente com Jesus, mas nós estamos cada vez mais crescendo nisso. Cada vez mais nós vamos nos desenvolvendo a tal ponto que nós vamos nos tornando semelhantes, nos conformando à imagem, às expressões de quem Ele é. Então você tem que analisar isso conforme o tempo também. Será que essa pessoa, ela tem se parecido cada vez mais com Jesus? Ela tem buscado isso para a vida dela? E quando você faz isso, gente, é maravilhoso. Como uma mulher, você acordar e você olhar para alguém que é o seu cônjuge e você perceber que esse alguém é capaz de entregar a sua própria vida por amor a você. Foi isso que Jesus fez, entregou a vida por amor a nós. E quando você encontra isso, gente, não é penoso, não é desonroso, não há nenhum problema em você se entregar por completo àquele que primeiramente se entrega por completo a você. Não tem nenhuma ideologia, filosofia que resista à grandeza de um homem que se entrega por uma mulher e uma mulher que naturalmente se entrega a essa entrega. Essa é a beleza da mensagem de Deus, e essa é a beleza que um relacionamento ele cultiva, ele expressa. Pequenas imagens
desse amor, dessa rendição de Cristo a nós. Então que você possa refletir sobre isso e procurar a vaga certa, primeiramente, encontrando a vaga de acordo com o seu objetivo, de acordo com aquilo, o propósito da sua vida, não que seja da sua vida, mas o propósito de Deus na sua vida, o propósito daquilo que quem te criou fez você, tá? E você encontrar algo que seja próximo a isso, não distante, e o mais importante de tudo, você encontrar alguém que seja aos moldes dele. Vale a pena você viver com alguém que não se parece com o cantor do ano, com o músico do ano, com o cara mais famoso, com o grande coach, mas que se parece simplesmente com Jesus, que em tudo que faz, pensa, fala, expressa Jesus. Quando você faz isso, cara, eu te garanto, não estou falando que você não vai ter momentos de tristeza, não estou falando que você não vai ter momentos de problemas com o seu cônjuge, com a pessoa que você escolheu para viver a vida toda, mas eu estou te garantindo que vale a pena se entregar por alguém que nos ama, não de uma maneira meramente humana, não de uma maneira meramente sexual, que é o amor eros, não de uma maneira meramente amiga, que é o amor filéu, não de uma maneira, mas que te ame de uma maneira ágape, que te ame de uma maneira que expressa o amor de Deus, que toda vez que a amizade de vocês esfriar, que toda vez que a amizade, que o amor físico de vocês esfriar, vai ser sempre reaquecido por um amor que é muito maior do que todos esses, tá bom? Então pense sobre isso, entenda que a vaga do seu carro pode ser encontrada e você deve ter sabedoria para poder definir e decidir qual é a melhor vaga para você. Não coloque sobre as costas de outras pessoas essa decisão. Não ache que um anjo vai vir do céu e vai dizer para você que tem que ser aquela pessoa. Você tem que discernir isso tudo em sabedoria. Não estou dizendo também que você não pode ter alguma revelação a respeito disso. Se Deus é real, Ele pode falar com a gente. Mas você tem que entender que Deus, Ele te concebeu sabedoria para que você pudesse tomar decisões baseadas no relacionamento com Ele. E Ele é o molde, Ele é a expressão viva do que Ele tem para a nossa vida. Pense sobre isso e um grande abraço. Até mais.